temos uma aula muito especial. Uma aula que envolve números racionais e eu vou terminar essa aula falando sobre números reais, tudo bem? Ela é uma aula da apostila capa 1, aula 5 e 6, beleza? Gente, e para começar essa aula, vocês precisam ter uma compreensão de conjuntos numéricos, tá? O que eu fiz? Eu mandei um link, na verdade, um PowerPoint com os conjuntos numéricos mais importantes que vai estar salvo junto com esse vídeo, tudo bem? E o que eu quero de vocês hoje? Eu quero que, primeiro, vocês entendam o que são números racionais, tá? Bom, primeiro, vamos fazer uma saga histórica. A gente aprendeu os números naturais, que são os números contáveis. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Nós aprendemos também os números inteiros, que são, além dos naturais, os seus opostos ou simétricos, ou seja, aqueles com valores negativos e o zero, tudo bem? Porque o zero é neutro. Então o zero ele não tem sinal positivo ou negativo, mas ele é o limiar que separa a parte positiva da parte negativa ou vice-versa, tudo bem? Beleza? Tá, e agora a gente vai começar a falar sobre um novo conjunto que é o conjunto dos racionais. Agora a minha pergunta é, o que é racional? E por que teve a necessidade de se criar esse conjunto? Bom, gente, teve necessidade de criar esse conjunto por causa das frações, das divisões. Por exemplo, eu devo um inteiro para alguém, mas às vezes eu devolvi a metade. Então, esse conceito de metade foi um conceito novo. E esse conceito novo, ele precisa de um conjunto novo para abraçar essas novas propriedades, tudo bem? A gente fala muito sobre corpo aberto e corpo fechado. Numa outra oportunidade eu vou falar um pouco disso com vocês, tudo bem? Bom, então vamos à definição. Ó, eu vou sair um pouco do vídeo, mas eu tô aqui pertinho, tá? Primeiro, o que é um número racional? É um número do tipo A sobre B, tá? Professor, mas todo número do tipo A sobre B é um número racional? Resposta, não. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Deixa eu pegar minha caneta. Um exemplo para vocês é o raiz de 2 sobre 2. O raiz de 2 sobre 2, ele não é um número racional. E eu vou explicar por quê. Porque tem uma parte na definição muito importante, que é um número do tipo A sobre B, com A e B pertencente ao conjunto dos inteiros, gente. O conjunto dos inteiros, tá? E detalhe, o racional ele vai ter um símbolo, que é esse Qzinho aqui, ó. É o símbolo dos racionais, tá bom? Então, o que é importante que vocês saibam? Que todo número do tipo A sobre B com A e B inteiro, ele é um número racional. Detalhe, para ser um número A sobre B, o B ele tem que ser um número diferente de zero, tudo bem? Então ele não pode ser zero, ele tem que ser um número diferente de zero, senão não tem divisão. Lembra, não dividirás por zero jamais, tranquilo? Beleza? Agora, gente, uma coisa muito bacana. Quando você entende isso, você consegue compreender algumas definições muito sérias e muito fundamentais. Por exemplo, aqui eu vou descrever o que eu falei sobre números racionais. Os números racionais são números do tipo pertencente aos racionais, se x for um número A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros, ó. E o B diferente de zero. Se você quer colocar aqui diferente de zero, você pode até escrever assim, ó. O número inteiro diferente de zero, tudo bem? Esse símbolozinho aqui significa diferente de zero, tá ok? Tudo bem? Beleza? Bom, gente, continuando aqui, a gente vai falar um pouco agora sobre algumas modalidades dos números racionais, tá bom? Por exemplo, a gente vai primeiro entender o conceito de dízima. O que é uma dízima? Calma, que eu ainda não falei de dízima periódica. Eu estou perguntando só o que é uma dízima. E sabe de uma coisa? Nós temos muita dificuldade de definir o que é uma dízima. A gente fala o que é uma dízima periódica, o que é uma dízima infinita, o que é uma dízima não periódica, mas dízima, a gente tem uma grande dificuldade de definir. Bom, dízima tem a ver com 10, tem a ver com decimal, tá? E eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Todo número decimal tem dízima. Como assim, professor? O número 2,0, ele é um número decimal? É, 2,0 é um número decimal. E quem é a dízima dele? É o zero. Como assim? 1,2 é um número decimal? É, está escrito de forma decimal com vírgula. Mas tem dízima? Então, cuidado, isso não é uma dízima, isso tem dízima. E o que é uma dízima? É o 2. Então a minha pergunta é, o que é uma dízima? Gente, dízima é todo algarismo depois da vírgula. Depois da vírgula tem uma dízima,
tá? Então, todos esses caras aqui são dízimas, beleza? Agora, um cuidado muito importante, tá? O nosso cuidado é, que tipo de dízima tem um determinado número? Isso é a pergunta que vale 1 milhão. Que tipo de dízima eu tenho no número? Então, eu fiz um quadrozinho aqui para explicar direitinho para vocês. E, além disso, eu vou indicar alguns lugares para que vocês entrem, para que vocês possam acessar, para poder definir melhor e com mais propriedade cada uma das coisas, tudo bem? Para a gente ganhar tempo. Primeira pergunta, as dízimas, elas são divididas em finitas ou infinitas. Então, você tem uma dízima finita ou você tem uma dízima infinita, tudo bem? Agora, a minha pergunta é, o que é uma dízima finita? Gente, uma dízima finita é quando ela para, quando ela tem um fim, quando ela é finita, tudo bem? Por exemplo, um exemplo legal, 1,43. Ele é uma dízima? Não é essa a pergunta que a gente faz. A pergunta é, ele tem dízima? Resposta, tem. Quem é dízima? 43. E essa dízima é finita ou infinita? Ora, ela para no 43, não tem mais ninguém na frente, então ela é uma dízima o quê? Finita. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Tá? Se você tiver com dificuldade, dá uma parada e volta e veja a explicação novamente, tá bom? Outra pergunta. O que é uma dízima infinita? Ora, se você entender que a dízima finita ela termina, você também vai entender que a dízima infinita ela não termina, ela vai infinitamente continuar, tá? Então, o que é uma dízima infinita? É uma dízima que os algarismos pós-vírgula não tem fim, tá? Aí você fala, dízima finita tem fim, dízima infinita não tem fim. Ora, temos um Sherlock Holmes. Ele sabe o que é uma dízima finita e o que é uma dízima infinita. É só você pensar que finita tem fim, infinita não tem fim, tudo bem? É mais uma ideia do português do que uma ideia da matemática em si, beleza? Tá, agora cuidado, porque a gente falou das dízimas finitas e infinitas. Agora eu vou falar da dízima infinita, que ela pode ser periódica ou ela pode ser não periódica. Professor, qual é a diferença de dízima periódica para não periódica? Vamos lá. A dízima, vou até apagar aqui, tá? A dízima periódica, grava esse nome, hein? Periódica. A dízima periódica tem período. Como assim período? Vou dar um exemplo, ó. 1,2222 infinita, porque a gente está falando de dízima infinita, tudo bem? Esse 1,222, você está vendo que o 2 se repete? O número que se repete continuamente, ele recebe o nome de período, tudo bem? Então, qual é o período dessa dízima aqui? O período é o 2. Professor, tem outros períodos? Tem, por exemplo, 0,424242. Ah, 24242, 3 pontinhos, é uma dízima infinita periódica. E quem é o período? O período é o 42, tudo bem? Beleza? Por quê? Porque é ele que se repete. Professor, eu tenho uma dúvida. Período 1,72222. É uma dízima periódica porque ele começou com 7 e depois foi 2 infinitamente. Sim, gente. Isso aqui também é uma dízima periódica. Só que aí, cuidado, a gente tem dois tipos de dízimas periódicas, tudo bem? A dízima periódica simples. O que é uma dízima periódica simples? Que o período é uma unidade só que na verdade ele pode ser duas. O que define a dízima simples é se ela começa ou não depois da vírgula. Não importa se ela tem 2 algarismos no período, se ela tem 3 algarismos no período, se ela tem 10 algarismos no período. O que importa é que ela comece pós-vírgula. Se ela começar pós-vírgula, ela é chamada de simples. Tudo bem? Agora, se ela tem um número e depois ela começa, ela já não é mais chamada de dízima simples. Ela é chamada de dízima composta. Então, o que é uma dízima composta? É quando ela não começa depois da vírgula. Quando ela demora 1, 2, 3 ou 4 casas para começar. Aí você me pergunta assim, mas como eu vou saber? Na verdade, gente, o exercício ele tem que falar para você o que está acontecendo com o número. Que tipo de dízimo é o número, tudo bem? Inclusive, tem alguns truques para definir. Vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, 1.222, a gente já viu que é uma dízima simples. 2.4333, nós já vimos que é uma dízima composta. 0,2 com esse tracinho aqui, gente, é uma dízima simples de o quê? Período 2. Então, pera, eu estou dizendo que quando tem um tracinho em cima, esse tracinho, ele está dizendo o quê? Que o período é ele, tá? Aqui, por exemplo, o tracinho está no 2 e no 3. Esse tracinho em cima
tá dizendo que o período é 23. Então ele repete 7,23, 23, 23, 23 infinitamente. Ele pode às vezes até colocar duas bolinhas em vez de um tracinho. Tudo bem? Mas é mais comum você ver tracinho. Tranquilo, gente? Professor, e se eu pegar um número 7,23842384384, 3 pontinhos? Bom, gente, se ele colocou duas vezes 2384 com os 3 pontinhos, certamente isso aqui é uma dízima simples, só que o período é 2384, tudo bem? Ele geralmente mostra pra gente, ele copia pelo menos duas vezes o período para você entender, tá bom? Agora, às vezes, quando eu dou aula para os fundamentais, para os pequenininhos, eles me perguntam assim, professor, mas como é que eu sei se eu desenhar várias vezes, se vai ter período lá na frente ou não tem? Gente, não se atenha a isso, porque o exercício ele vai dizer para vocês se vai ter ou se não vai ter, tudo bem? Então fiquem tranquilos que isso não é um problema, tá bom? Então calma, tranquilidade, que a gente vai conseguir entender isso com o exercício mencionando, tá? Então, gente, vocês já entenderam o que é uma dízima infinita periódica, é quando você tem um valor que se repete ou um conjunto de números, vários algarismos que se repetem. Esses algarismos são chamados de período e eles se repetem infinitamente. Então a gente tem uma dízima infinita periódica, tudo bem? Gente, vamos lá. Até aqui nós estamos falando de números racionais, tá bom? Então vamos retomar. Até aqui nós estamos falando de números racionais, só que tem um problema. Existem números, gente, que você começa e faz a vírgula, depois da vírgula ela é infinita, mas não tem período. Como assim não tem período? Ela vai ser um número bem assim, por exemplo, 1,7284536 e por diante. Gente, você consegue identificar algum período aí? Mas sim, mas não, sim, mais pra frente não. Até aqui, dos 3 pontinhos, você consegue identificar algum período? Não, né? Então, quando você não consegue identificar período, e é infinito, na verdade a gente tem uma dízima infinita não periódica, tudo bem? E, gente, cuidado. A dízima infinita não periódica, ela não forma um número racional. Aí você fala, ih, caceta, ferrou. Isso aqui não forma um número racional. Aí você pergunta, então, o que é isso? Então, gente, para resolver esse problema, por que para resolver esse problema? Porque esse número dízima infinita não periódica, a gente não consegue escrever dessa forma aqui, ó, A sobre B. Professor, então pera, você está me dizendo que as dízimas infinitas e periódicas a gente consegue? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O exemplo que eu vou te dar aqui, ó, é o 03333. Tudo bem? Você está vendo que isso aqui é uma dízima infinita periódica, não é? Sim. E eu posso escrever esse cara dessa forma? Sim. A forma é 1/3. 1/3 é 0,333. Tudo bem? E aí, o problema é o seguinte. Essa fração, ela corresponde à fração A sobre B com AB inteiros? Corresponde. Tanto que essa fração, ela tem até um nome. Ela se chama fração geratriz. O que é uma fração geratriz? A fração geratriz é uma fração que gera uma fração, um número, o quê? Uma dízima infinita periódica. Então, a fração geratriz é uma fração que gera uma dízima infinita periódica. Tudo bem? Aí você fala assim, professor, agora eu tenho uma dúvida. Se esse cara aqui não dá para gerar uma fração, eu posso dizer que esse cara é racional? Não, ele não é racional. Então, o que ele é? Ele é um número irracional. O que é um número irracional? É aquele número que não pode ser escrito em forma de fração formado por 2 inteiros. Então, ele vai receber o nome de número que irracional. Então, o que é o número irracional? O número irracional, que é esse cara, ele é uma dízima infinita não periódica. Tudo bem? Então, o número irracional é uma dízima infinita não periódica. Tá bom? Então, grava isso. O que é um número irracional? Todos os irracionais são dízimas infinitas
não periódicas, tudo bem? E aí eu vou te contar um segredo. Essa dízima infinita não periódica é muito mais comum do que vocês imaginam. Por exemplo, o raiz de 2, 1.4 Paraná. O raiz de 3, 1.7 Paraná. O Φ é um número muito legal que eu vou indicar para vocês assistirem alguns videozinhos. E o Pi, que é um número também muito importante, tá? Que é 3,14 e tal. Esse aqui é 1,618 tal, número, a razão áurea, número de Deus. Tá? Um número espetacular, que a gente vai falar mais pra frente sobre ele, tudo bem? Então, gente, para terminar essa aula e para fechar com chave de ouro, você aprendeu os números racionais e você aprendeu os números irracionais. Os racionais são todas as dízimas finitas e as dízimas infinitas e periódicas, tudo bem? Agora, quem são os irracionais? Os irracionais são as dízimas infinitas não periódicas. Agora, vem cá, a soma do racional com o irracional formam um grande conjuntão. E esse grande conjuntão é chamado de números reais. Então, quem são os reais? Os reais é a junção dos números racionais com os irracionais, formando um grande conjuntão, que são os reais. Tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, então, agora a gente vai falar um pouco sobre esses números reais aí. Agora uma pergunta muito legal. Gente, para concluir, quem são os reais então? Os reais é a junção dos racionais com os irracionais, tudo bem? Então aí você tem o conjunto dos números reais. E aí eu fiz aqui, ó, tipo um esqueminha para você entender como é que funciona isso. Ó. Primeiro vem os naturais, que é o conjunto pequenininho. Depois vem os inteiros, que são os naturais e os seus opostos ou simétricos. Depois vem os racionais, que é natural e inteiro. Aí você pergunta assim para mim, mas Danilo, o número natural, ele é racional? Claro, gente. Por exemplo, o número 2. O número 2 é o número 2 sobre 1. O número 2 sobre 1 ele é escrito de forma fração, formado por números inteiros, o 2 e 1. Tudo bem? O número 4, gente, o 4 é 4 sobre 1. Tudo bem? E o 0? O 0 é racional? É 0 sobre 1. Tudo bem? Dois números inteiros. E detalhe, o inteiro no numerador. Denominador é 1, tá vendo? Então, 0 também é um número o quê? Racional, beleza? E aí, do lado dos racionais, você tem os números o quê? Irracionais. Gente, eles não têm intersecção. Não existe nenhum número que é racional e irracional ao mesmo tempo. Ou ele é, assim, e aí é excludente mesmo. Ou ele é racional, ou ele é irracional. Não pode ser as duas coisas, entendeu? E aí, pra finalizar, a junção dos dois dá os reais, que é esse cara aqui. Tudo bem? Então, quem são os reais? É a junção do racional com o irracional. Essa é uma maneira de você escrever de diagrama. Isso aqui se chama diagrama de Venn. Tudo bem? É uma forma de você entender e escrever a forma dos conjuntos numéricos aqui, tá bom? E não se esqueçam de olhar o meu PowerPoint que eu mandei para vocês, tá bom? Bom, gente, e aí a gente vai terminar com, na verdade, uma ferramenta muito útil, tá? A ferramenta que eu quero apresentar para vocês se chama notação científica. Tá bom? Deixa eu pegar aqui uma caneta só para mostrar para vocês. E o que é essa notação científica? A notação científica é uma forma de escrever um determinado número. E ele se escreve assim, ó. Um número em notação científica é da forma A vezes 10 elevado a K. Não se esqueça que esse A, ele vai ser um número entre 1 e 10. Tá? O 1 entra incluindo 1, mas não incluindo 10. Então ele vai de 1 a 9.9999, tudo bem? Tranquilo? E, gente, o legal é que o K, esse cara, ele é um número o quê? Ele é um número inteiro, tá? Ele é positivo ou negativo, mas ele é inteiro, não pode ser fração, tá bom? Não pode ser racional puro, beleza? Então, o que a gente tem? Um número de notação é da forma A vezes 10 elevado a K, onde esse A varia de 1 a 10, incluindo 1, mas excluindo 10, e elevado a K, onde K é o número inteiro, tá bom? Aí eu vou fazer uma ideia com vocês. Por exemplo, 1 mol. 1 mol. Por que existe notação científica? A notação científica existe para você escrever um número de uma maneira onde a comunidade científica inteira pode apreciar, onde vira uma normalização pelo sistema internacional, entendeu? Então, o que acontece aqui? A notação, ela vem de vários padrões. Por exemplo, o que é 1 mol? 1 mol é 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23. Eu sei que tem mais casos aqui, mas eu reduzi, tá? Isso aqui está em notação. Por quê? Porque esse número é 6,02, ou seja, está entre 1 e 10, e está 10 a 23. Esse 23 é o expoente aqui, ó, do 10, da notação decimal, tá bom?
Bom, a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? E tá em notação, ó. A velocidade do som é 3,4 vezes 10 ao quadrado metro por segundo. Pode ver que ela é bem menor que a da luz. Por exemplo, por isso que quando você... Um exemplo legal é como a velocidade da luz é mais rápida que a do som, quando bate um trovão, você só vê o raio e depois você escuta o estrondo do trovão. Por quê? Porque a velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do som. Por isso que primeiro você vê o raio e depois você escuta. Mas o raio e o som, eles saem no mesmo momento, tá? Mas a velocidade para atingir o seu ouvido, ela é diferente, tá bom? E para finalizar, o vírus. Vamos pegar o exemplo do corona. O diâmetro do corona é 1,2 vezes 10 a menos 11 metros, tudo bem? Tá? Então ou 120 nanômetros, é outra unidade de medida que vocês têm que saber, tá? Então a gente pode pegar o vírus como coronavírus, 1,2 vezes 10 a menos 11 metros, tudo bem? Agora, quer ver um exemplo legal para a gente aprender a converter, uma conversão? Como é que você converte as unidades? Meu, isso aqui é bem legal. Eu vou dar um exemplo do Michael Johnson, tá? Michael Johnson foi um corredor que venceu uma Olimpíada em velocidade, tá? E aí, a velocidade, ele percorreu acho que 200 metros livres em 43,18 segundos, tudo bem? Eu não sei se é os 200, deixa eu confirmar aqui que eu peguei essa para não falar besteira, tá? Ah, ele correu os 400 metros rasos em 43,18 segundos, tá? Ele ganhou as Olimpíadas abraçada, tá? E aí a minha pergunta mas 43,18 está em notação científica? Não. Então como é que você transforma um número assim em notação científica? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, minha mãozinha tá, eu tô aqui pertinho, tá? O que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer assim. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta preta. Ó, você vai pôr primeiro o 10 elevado a zero. Tudo bem? Porque você concorda comigo que 10, deixa eu melhorar aqui. Você concorda comigo que vezes 10 elevado a zero é como se não tivesse nada aqui? Faz sentido para você esse 10 elevado a zero? Então, aqui é como se não tivesse nada. Eu não fiz nada, gente. Tudo bem? Eu não fiz absolutamente nada. Aí eu perguntar, então por que você colocou 10 elevado a zero? Por quê? Porque eu preciso transformar esse número aqui em um número de 1 a 10 para deixar em notação científica. Lembra disso? Tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa vírgula e vou correr a vírgula para a esquerda. Então vai ficar 4,318. Agora sim, ó, eu dei uma casa, eu transformei essa numa medida, num valor que está dentro do parâmetro da notação, tá bom? Aí você fala, mas e agora? Ué, você tem que pagar um preço por isso, porque se você diminuir esse número, alguém você tem que aumentar para balancear e manter o valor original, concorda? Então eu vou te ensinar um truque é, o número que você corre para a esquerda aqui, diminuindo esse valor, é o número que você aumenta no expoente aqui. Quantas casas eu andei? Andei uma. Se eu andei uma, você vai somar uma unidade aqui. Entenderam? Agora, e se eu andasse para a direita? Aumentaria. Aí eu diminuiria em uma unidade aqui. Então, se eu ando para a esquerda aqui, ó, diminuindo esse valor, eu aumento aqui. Se eu ando para a direita, aumentando esse valor, eu diminuo aqui. Para compensar o valor original, tudo bem? Então, olha que legal. Você vai somar 1, porque eu estou andando uma casa, então a resposta vai ficar vezes 10 elevado a quanto? 0 mais 1? 10 a primeira. Vocês entenderam por que agora eu coloquei esse 10 a 0? Para ele ser uma referência para vocês, tudo bem? Gente, com isso eu encerro a aula teórica de conjuntos numéricos, tá? Eu vou mandar bastante exercícios sobre notações e principalmente sobre conversão em dízima periódica, em fração geratriz. Eu vou dar muito exemplo para vocês, tá bom? Para que vocês aproveitem, beleza? Qualquer dúvida, nos vemos na aula ao vivo. E na aula ao vivo eu vou responder os exercícios de sala, tudo bem? Então, amanhã, quer dizer, na aula ao vivo, que eu tô gravando na quinta, então provavelmente é numa sexta, a gente vai discutir sobre os exercícios de sala de aula, tá bom? Gente, um beijo grande, aproveitem os estudos de vocês, sigam as nossas recomendações, tá? No plural vai ter ao vídeo, vai ter a aula e depois eu vou lançar uma listinha extra para vocês, tá bom? Então, bons estudos e até mais. Tchau, gente. Valeu!